Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha aí de metrologia industrial, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre um instrumento, né, chamado taquímetro, tá certo? É esse instrumento de medição aqui. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele. E ele é um instrumento, a gente falou na última aula sobre as réguas, tá certo? Ele é um instrumento que ele dá uma precisão maior do que a régua, tá certo? Enquanto a régua vai dar aí meio milímetro, ou seja, 5 décimos de precisão, o paquímetro ele vai dar entre 5 e 2 centésimos de precisão, tá certo? Então, uma precisão aí de 10 a 20 vezes maior, né, do que a precisão de uma régua, tá certo? Então, para trabalhos em que se utilize peças, né, ou fabricações que requeram uma precisão maior, principalmente peças mecânicas, a gente vai precisar estar tratando com paquímetro, tá certo? Bom, deixa eu colocar aqui o nosso slide, né? Pronto, então, vou falar do paquímetro. Bom, o paquímetro ele é um instrumento utilizado então para medir dimensões lineares, tá certo? Que é linear qualquer coisa que seja envolver comprimento, né? Dimensões lineares. Ele é usado para medir tanto interna quanto externamente e também profundidade de uma peça, tá certo? Ele consiste em uma régua graduada com encosto fixo sobre a qual desliza um cursor. Então esse cursor aqui ele vai estar deslizando, né, em uma escala, né, que está aqui fixa, ok? Ou seja, se pegou aqueles diversos tipos de régua com diversos tipos de encostos, né, para diversas funções, se compactou isso tudo em uma régua que você escorre ela, né, discorre ela, e você meio que compactou todas aquelas réguas em uma. E depois ainda foi feito um dispositivo, né, que é esse nônio aqui, que permite que você subdivida cada milímetro desse aqui da escala, ou cada parte de polegada aqui na parte da escala em polegada, em subdivisões menores ainda. Isso a gente vai aprender agora, nessa aula, como é que isso funciona, mas de início é bom vocês pegarem, né, que qual a grande diferença do paquímetro, né? É que ele pega cada divisão do milímetro. Eu vou mostrar um videozinho para vocês com uma resolução melhor, né? Mas ele pega cada divisãozinha dessa do milímetro, cada divisão dessa de fração de polegada e consegue subdividir em partes menores ainda, tá certo? Bom, quais são as partes de um paquímetro, né? Eu vou mostrar com mais detalhes também, mas a gente tem aqui ó, a orelha, né? As orelhas do paquímetro, os encostos, o bico. Aqui a gente vai ter o parafuso de trava, né? Que é para travar a medida. Se eu aperto ele aqui, ó, eu não consigo mexer. Quando eu folgo ele, eu já consigo mexer o paquímetro, tá certo? A gente tem também aqui a escala, né? Tanto a escala aqui em milímetro quanto a escala em polegada. A gente tem também aqui a haste de profundidade, tá certo? Na parte de trás aqui a gente tem o encosto, né? O encosto aqui para você conseguir fazer medidas de ressalto, tá bom? E aqui, né, o nônio, que é o responsável por fazer aquela divisão que eu falei para vocês, né? A divisão do milímetro em partes de milímetro. Isso daí eu vou mostrar em um vídeo agora com um pouco mais de detalhamento, né, para vocês entenderem melhor esse funcionamento do paquímetro, tá bom? Aí, pessoal, bom, aqui a gente tem um paquímetro, né? Esse daqui é o mais comum de todos. Ele é da marca Azar, certo? O que é que acontece? Aqui a gente tem as partes que a gente definiu lá no slide, né? Então aqui, ó, a gente vai ter, deixa eu abrir ele um pouquinho aqui para eu demonstrar melhor. Aqui a gente vai ter, ó, os encostos, o encosto móvel e o encosto fixo.
certo? Bico fixo e o bico móvel, tá certo? Aqui a gente tem a orelha fixa e a orelha móvel, ok? Aqui tem a escala, tá bom? Nessa escala aqui a gente tem ela tanto em polegada aqui na parte de cima, vocês verem esses números aqui, ó, 1, 2, 3, tá contando em polegadas. E aqui embaixo, contando os numerais em centímetros, mas a divisão dela tá em milímetros, tá certo? Aqui no caso em cima a gente tem a contagem em polegadas, mas a divisão dela está em 1/16 polegadas. Vocês podem ver aqui, ó, que a escala tem polegada na parte de cima e centímetros na parte de baixo. Por quê? Porque são os numerais, assim como a gente viu no vídeo da régua, tá bom? Aqui tem a trava, né, para travar a medida. Aqui a gente tem o nosso nônio ou vernier, não é isso? Ele aqui em milímetro e aqui em cima em polegada. Aqui a gente tem indicação da precisão desse paquímetro, né, da exatidão dele. 0,05 milímetros, ou seja, 5 centésimos de milímetro na parte de milímetro e 1/128 avos de polegada na parte de polegada. Além disso, aqui no final, a gente tem a haste de profundidade que mede a profundidade, tá certo? Como eu falei para vocês, ele é um instrumento, né, quadridimensional. Por que quadridimensional? Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, eu consigo fazer medida dele aqui, ó, dessa maneira, tá certo? Um tipo de medida com os encostos, né? Eu posso fazer medida interna com ele, então, outro tipo de medida com as orelhas. Eu posso fazer a medida aqui de profundidade com a haste de profundidade, tá certo? Aqui assim, ó. E posso fazer também com essa parte aqui, ó. Eu posso vir aqui e medir assim ele, tá certo? Então, 4 tipos de medida. Com novamente falando, com o encosto, tá certo? Com o encosto, com a orelha, com a haste de profundidade e com a parte aqui do medidor de ressalto, tá certo? Então, 4 tipos de medidas, todas elas mostrando o mesmo valor aqui na minha escala, certo? Tanto essa distância assim, aqui, como essa distância aqui, como essa distância aqui, como a distância do fundo do paquímetro, todas elas vão estar medindo a mesma medida aqui na minha escala, certo? Por isso que a gente chama o paquímetro, né, de um instrumento de medida quadridimensional, ok? Beleza, então, visto esse vídeo aí, a gente vai falar um pouquinho mais agora desse nônio, né, que é a parte principal do paquímetro, né, que consegue fazer as divisões melhores. O nônio, né, vai ser a parte do paquímetro cuja a finalidade é proporcionar uma medida com uma resolução menor, ou seja, ela é mais precisa do que a feita somente nessa escala fixa que vocês acabaram de ver, tá certo? No sistema métrico, né, a escala fixa ela vai ser dividida em intervalo de 1 milímetro, certo? Mas existe o vernier, né, ou nônio chamado, que consegue subdividir isso em 10, 20 ou 50 divisões. Eu vou mostrar agora para vocês outro vídeo mostrando 2 tipos de paquímetros diferentes, em que vai estar subdividindo, né, esse milímetro em 20 e em 50 divisões, tá certo? E isso daí vai fazer com que ele tenha uma precisão, né, muito maior, com uma resolução menor. Bom, aqui, pessoal, a gente já tem outro paquímetro, né? Você veja que a parte de cima dele, ele já vem medindo em polegadas, tá certo? Só que aqui já é uma polegada decimal, não é isso? Dividida aqui por vírgula. E a parte dele do milímetro, você já vê que ele é um paquímetro, né, mais preciso do que o outro. Porque o outro media de 5 em 5 centésimos, né? E aqui a gente mede de
2 em 2 centésimos. Então ele é mais preciso. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro para vocês verem com maior detalhe, né? Então aqui, ó, a gente tem ele de 0,05. Note que ele vai ter quantas divisões aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Se eu for contando aqui, chegar no 5 aqui eu tenho 10 divisões. Vocês podem parar o vídeo aí e dar uma olhadinha. Aí eu chego aqui até o 0 de novo, eu tenho 20 divisões, tá certo? Já não daqui de baixo, ó, quantas, só em olhar a gente já percebe que tem muito mais divisões nesse aqui, ó, nesse nônio aqui, do que nesse nônio de cá. Então aqui a gente tem ao total 50 divisões, enquanto aqui a gente tem apenas 20 divisões, tá certo? Então aqui vai ser um paquímetro com a precisão de 0,05, enquanto aqui vai ser um paquímetro com a divisão de 0,02, né? Isso para paquímetros manuais. Então o que é que acontece? Se vocês viram, né, que a gente acabou de ver aí dois paquímetros diferentes. E esse paquímetro aí, né, tinha um que estava lá com 0,05, não é isso? E o outro com 0,02, né? Então essa era a precisão deles, porque um tem 20 divisões e o outro tem 50 divisões, tá certo? E o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, né? Que o vernier com 20 divisões, né? Se a gente pegar 1 milímetro, por isso que tem esse número 1 aqui na frente, né? Que eu acabei de circular. Então, se eu pegar 1 milímetro e dividir ele por 20 divisões, o resultado disso dá 0,05. Vamos checar? Então, vou botar a calculadora aqui. Ó. Se eu pegar 1 milímetro e dividir isso por 20 divisões, eu tenho 0,05 milímetros. Então, essa é a precisão do paquímetro, né? Que tem aí 20 divisões. Se eu pegar agora e dividir a mesma coisa, né, 1 milímetro por 50 divisões, eu vou achar um paquímetro, né, que tem uma precisão, né, de 0,02 milímetros, ou seja, 2 centésimos, tá certo? Então, isso daqui é a precisão, né, do paquímetro, tá certo? Existem diferentes paquímetros. Existe também o paquímetro digital, tá certo? Em que ele já vem, vou mostrar um videozinho mais detalhado para vocês com o paquímetro digital, mas só para que vocês vejam, né? A gente tem aqui ele, ó, o paquímetro digital, certo? Vou mostrar ele com mais detalhes aí agora. Bom, pessoal, esse aqui é o paquímetro já digital, né? Vocês veem que ele tem aqui o visor, né, em que ele mede as dimensões. Eu tenho um botão aqui para variar entre milímetro e polegada, um botão para ligar e desligar e o outro para zerar o paquímetro, certo? Do resto ele é igual, ele vai ter as mesmas funções, né, do outro. Ele vai ter as mesmas partes, né, que o encosto, aqui o bico não, a orelha, né? Aqui a haste de profundidade, do outro lado a mesma coisa, né? A haste aqui de medir ressalto, o encosto aqui de medir ressalto, tá certo? A única diferença é que em vez de você olhar as divisões aqui, você vai apenas ler aqui o numeral que vai indicar no visor, tá bom? E aí o que é que acontece? Nesse paquímetro digital, né? Você vai ter a precisão dele definida pelo fabricante, né, no manual. Porque, como a gente não consegue ver essas divisões do paquímetro, do paquímetro digital, quem vai definir isso é a qualidade do sensor desse paquímetro, tá certo? E aí, o que é que acontece? Vai ser descrito isso, né, vai ser dito isso pelo fabricante, tá certo? Bom, o que é que a gente faz nessa questão do paquímetro? Como é que a gente acha determinado valor em um paquímetro, tá certo? Eu vou mostrar um vídeo aí agora para vocês em que eu vou estar fazendo uma medida com o paquímetro, tá certo? Então eu vou fazer uma medida simples de um objeto
com o paquímetro para vocês verem como é que funciona essa questão da medida. E logo após eu vou voltar aqui e a gente vai treinar isso de maneira simulada, certo? Vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, vamos fazer a medição dessa peça aqui agora, tá certo? Uma peça simples aqui de... Eu vou medir tanto o tamanho dessa espessura aqui, tá certo? Quanto o tamanho desse furo, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui o paquímetro. Vamos lá. Então, eu vou pegar o paquímetro, eu aproximo o paquímetro aqui, abro ele, encosto o máximo possível, ó. Tá certo? Encosto aqui o máximo possível que dá. Travo a minha medida, ó. Empurro aqui o máximo. Travo a medida aqui no cursor, tá certo? Para que ela não folgue. E aí eu consigo avaliar agora quanto deu essa medida, tá certo? O que é que eu preciso observar? Eu preciso observar inicialmente onde tocou o zero, certo? Esse zero aqui. Então, eu ando aqui 0, 1 milímetro, até o 1 aqui eu vou andar 10 milímetros. Então, 10, até aqui vai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá certo? E se eu olhar com mais de perto, eu vou ver que eu cheguei até o 19. Como o zero está batendo certinho com o traço de cima, então eu sei que aqui tem 19 milímetros exatos, ok? Então, essa é uma peça, né, com 19 milímetros de comprimento, tá certo? Nesse ponto aí. Agora, se eu for medir o furo, eu já vou medir com as orelhas, ok? Então, eu vou abrir aqui as orelhas, ó, dentro do furo, e vou também fazer o travamento aqui, ó, do meu cursor, tá certo? Então, eu vou vir aqui, ó, travo o cursor, e agora eu consigo fazer a análise, né, da medida. Mais uma vez, eu vou olhar aqui quantos milímetros já se passaram. Então, eu sei que aqui até o 1 passou 10 milímetros. E aqui eu vejo que se eu olhar com bastante calma aqui, eu vejo que o zero não está batendo certinho com o 1, né? O tracinho do 1, tá certo? O zero aqui passa uma besteirinha do tracinho do 1. E aí eu tenho que ver qual dos outros traços, ó, tá batendo certinho com o traço de cima. Qual desses traços aqui de baixo, ó, tá batendo certinho com o traço aqui de cima da escala, tá certo? Então, no caso aqui, ó, esse aqui não tá batendo perfeito ainda, o que tá batendo mais perfeito é esse aqui. Então, é 10 milímetros, né, vírgula, aí eu vou ver, ó, 0,5, 10, 15, o que tá batendo é o 15, então, a medida desse furo é de 10,15 milímetros, ok? Isso vai ficar um pouco mais claro logo mais quando a gente for falar, né, no simulador, tá bom? Mas por enquanto vejam isso aqui. Então vocês perceberam aí no vídeo, né, que o que é que acontece? Primeiro a gente vê o que? Esse tracinho do zero, onde é que ele está batendo na escala de cima. E depois a gente vê qual dos tracinhos, né, está mais alinhado com o tracinho de cima, tá certo? Então ao fazer eu coincidir o traço número 1 do vernier com o número 1 da escala, a gente tem deslocado 0,1 no cursor. Então cada vez que esse zero aqui passou de um tracinho desse aqui, a gente andou 1 milímetro, né? E depois o traço número 2 a gente vai ver a parte do vernier, tá certo? Eu vou mostrar agora, né, a parte de um simulador. Eu vou deixar aí o link, né, na descrição do vídeo. Vocês podem acessar também esse simulador, tá certo? É um simulador de um professor que ele desenvolveu para fins didáticos, né, como esse aqui agora. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Então, aqui tem a primeira simulação, né? A parte em que a gente vê aqui os tipos de medida que eu acabei de falar, né? Alguns slides passados, que o paquímetro faz. Primeiro ele faz medida externa. A medida externa é feita com essa parte aqui dos encostos, né? E do bico,
Depois ele faz medida também interna, como vocês acabaram de ver no vídeo, eu fazendo a medida de um furo, tá certo? E aí você faz isso com as orelhas. Ele também faz medida de profundidade. Para isso você vai utilizar a haste de profundidade, certo? E além disso, ele faz também medida de ressalto. Aí você usa a parte de trás do paquímetro, que ele tem a parte de ressalto, certo? Então, esses são os 4 tipos de medidas e por isso ele é um instrumento quadridimensional que a gente pode fazer com o paquímetro, tá bom? Bom, deixa eu parar essa simulação aqui, agora a gente vai fazer outra simulação. Bom, esse é o paquímetro, né, que eu acabei de falar para vocês e acabei de mostrar para vocês, né, com a parte dele aqui em milímetros, né? Depois a gente dá uma olhadinha na parte dele em polegadas, tá certo? Aqui é o simulador, vai estar aí na descrição para vocês acessarem esse mesmo simulador e treinarem aí também, tá certo? Mas o que é que a gente vê? A gente vê que a gente consegue deslocar esse paquímetro aqui, né? E a gente consegue fazer duas coisas. Primeiro, dar um zoom na parte do nônio, né? E depois também ver qual medida que ele está medindo. A gente pode não ver ou ver, né? Então, primeiramente eu vou deixar sem ver, né? Para que a gente tente fazer a medida aqui sem ver o valor, né? Só corrija no final, só teste se acertou no final. Então, percebam aqui o que é que acontece. Coloquei uma medida qualquer aqui, tá certo? Aí você só precisa arrastar, né? Clica e arrasta para um lado e para o outro para conseguir movimentar esse paquímetro. Ou seja, cliquei, segurei no botão clicado e arrasta onde eu quero colocar a medida. Vou colocar a medida aqui em qualquer lugar, tá certo? O que é que eu percebo? Onde é que o zero está batendo, né? Como eu mostrei no vídeo para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou fazer alguns passos. O primeiro passo que eu vou fazer é ver onde está batendo esse zero. Esse zero está batendo aqui nesse tracinho aqui de cima, né? Vou colocar até um zoom aqui agora. Veja que ele já passou do número 1, ó, e ele está batendo aqui um pouco depois do 15, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. 0 até o 1 eu tenho 10 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tracinhos. Aí até essa parte aqui do meio eu tenho mais 5 tracinhos. E se você der um zoom, você vai perceber que ele ainda não chegou no traço número 16, né? Então, a primeira coisa que eu sei é que ele já andou 10 traços, né? 10 passos. Então, eu vou colocar aqui na minha calculadora, que vai marcar aqui em milímetros, né? Que ele já andou 10, tá certo? Mas aí 10, quanto, né? Então, essa parte aqui de baixo do nônio, ela vai identificar para a gente o que é que vem depois do 10, né? O 10, alguma coisa. Perdão, não é nem 10 aqui, né? 15, né? Então, o 10 foi aqui, 11, 12, 13, 14, 15. Ele não chegou no 16. Vamos corrigir isso na nossa calculadora, né? Então, vou colocar aqui na calculadora, não é 10, é 16. Então, ele já... 16 não, 15. Então, ele já andou 15 milímetros, mas ainda não chegou no tracinho número 16. Então, vai ser 15, quanto? 15 eu já sei que ele tem, certo? Mas aí o vírgula eu tenho que ver qual desses tracinhos aqui de baixo, né, tá melhor alinhado com o tracinho de cima. Veja que aqui está desalinhado, aqui também, tá certo? Eu vou andando aqui, ó, todos estão desalinhados, certo? Até que esse daqui, ó, perceba que é quase como se fosse uma linha contínua, ó. Então, ele está muito bem alinhado com a parte de cima. Que traço é esse? É o traço depois do 7. Então, cada tracinho desse, como a gente viu, esse é um paquímetro com a resolução de 0,05. Então, cada tracinho desse vale 0,05. Então, vai ser 0,05 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certo? Então, se eu voltar lá na minha calculadora, eu sei que eu já tenho 15 e eu sei que eu vou ter 0,05 vezes 15 tracinhos, que vai me dar 0,75. Mais os 15 que eu já tinha, então a minha medida inteira vai ser 15,75, certo? Vamos checar? Olha aqui o valor, 15,75. Então, esse é o valor da medida.
fazer mais uma e vocês fazem depois, né? Testam aí, fazem quantas vezes quiser nesse simulador, tá certo? Então, vou colocar aqui em outro valor qualquer, tá certo? E aí agora eu vi que eu já andei, ó, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38. Não cheguei no 39. Vou colocar um zoom, ó. Então aqui era o 30, né? Aqui é o 35, 36, 37, 38. Não cheguei no 39. Então temos 38 milímetros. 38, quanto? Eu vou ver qual que melhor se adequa. Então, o que melhor se adequa é esse aqui, tá certo? Então, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, 70. Então, 0,70, tá certo? Se fosse esse aqui, seria 0,05, 0,1, 0,15, 20, né? Mas o que melhor se adequou foi esse aqui. Então, 0,70. Então, ao total, eu tenho os 38 mais 0,70. Então, dá 38,70. Certinho? 38,70. Então, é assim que a gente faz a medida, né? Com esse instrumento de medida que é o paquímetro. Tá certo? Como eu mostrei para vocês, a gente tem outros tipos de paquímetro, né? Esse aqui é com a medida de 0,05. A gente pode ter ele também com a medida de 0,02. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, 0,02. Então, esse é aquele outro paquímetro, né, que eu mostrei para vocês. Em vez de ele variar de 0,05 em 0,05, esse aqui vai variar de 0,02 em 0,02. Vou deixar aí também na descrição, né, o link para vocês conseguirem acessar. Então, se eu arrastar para um lado e para o outro aqui, ele vai me dar a medida. Eu vou apagar, né, para não ver de antemão. Vou colocar em qualquer valor aqui, ó. Colocar em um valor aleatório aqui. E aí eu vou, ó. Andei 10. A parte inicial, né, é ver onde o zero está batendo. Essa parte é igual para os dois paquímetros, tá certo? A diferença vai ser quando eu for contar aqui a parte do nônio. Então, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, não cheguei no 35. Vou dar um zoom para vocês verem melhor. Então, aqui seria... não está mostrando o zero aqui, né? Então, vou ter que andar aqui mesmo. Pera aí. Vou voltar aqui, tá certo? Vou dar um zoom maior aqui para vocês verem. Vou dar um zoom aqui na cena, tá certo? Então, vocês podem ver aí agora, ó. O que é que acontece? O zero está aqui, certo? Ele ainda não chegou aqui no tracinho do 35, mas já passou o traço do 34, ok? Então, vou voltar o zoom aqui agora. Então, voltei aqui, né? Agora eu vou dar o zoom, né? Então, eu sei que eu tenho 34. 34 mais quanto? Qual dos tracinhos aqui de baixo agora está batendo certinho com o traço de cima, né? Olhem aí vocês e vejam, né? Qual que vocês acham que está batendo melhor? No caso, o que está batendo melhor é esse aqui, ó. Um traço após o traço do 3. Então, até o traço do 3 eu teria 0,30. Agora, como eu andei um traço a mais, é 0,32, porque aqui eu vou andando de 0,02 em 0,02. Então, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Certo? No outro eu ia andando de 0,05 em 0,05. Aqui eu já ando de 0,02 em 0,02. Então, no caso, vai ser o 34, né, mais 0,32, porque aqui é o do 30, aqui o que melhor está ajustado é o do 32. Então, minha medida total vai ser 34, né, 32. Aqui ele marcou no 30. Deixa eu dar um zoom de novo. Não é o do 30, é o do 32. O do 30 seria aqui, ó. Enfim. Deu algum erro aí no próprio... Não está marcando nem o 32, não? Ele sai do 30 para o 34. Deve ser uma falha aí no... Peguei a easter egg aqui no meio do vídeo, né? A falha no simulador, mas vocês entenderam. Vou fazer mais outra medida aí para a gente tirar qualquer dúvida, tá certo?
Vou botar aqui em outro valor. E aí eu venho, ó, 10, 15, 16, 17, 18, 19, não cheguei no 20, tá certo? Então, 19, vírgula, e aí eu vejo qual tracinho está melhor alinhado aqui, ó. No caso, o tracinho que eu vejo melhor alinhado não tem nenhum bem alinhadinho aqui, não. Mexi um pouquinho aqui sem querer. Seria esse aqui do 5, ó. Então, aqui o do 50, né? Então, 19,5. Vamos ver se agora vai certo? 19,5, tá certo? Então, deem um pause, entrem no link aí que está na descrição, testem, façam várias vezes, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e vamos seguindo para os demais, né? Então, além desse daqui, eu mostrei para vocês, né, também, que a gente tinha outros paquímetros também, né? Tem um paquímetro digital, não é isso? Então aqui ó, um exemplo de um paquímetro digital, certo? Então quando eu vou andando, né, você vê que ele apenas marca, né, o valor, certo? Só é ler o valor, né, no visor. Eu posso apertar aqui e transformar em milímetro para polegada, ó, a qualquer momento que eu quiser, ó, polegada fracionária, milímetro, polegada e polegada fracionária, tá certo? E eu também posso zerar aqui, ó, e começar a contar aqui desse zero, né? Então eu posso colocar, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o zero, vou zerar novamente. Vou colocar aqui, por exemplo, no 20. Mais ou menos aqui no 20, não vai demorar muito para acertar o 20, mas vamos aqui mais ou menos no 20. E aí eu posso zerar aqui, né? E aí, se eu andar do 20 até o 30, eu vou ter andado, na verdade, 10, né? Isso aqui ele facilita você fazer medidas referenciadas, tá certo? Ou diferenças de medida, tá bom? Então, são os paquímetros que eu mostrei aí na parte, né, em vídeo real, e aí eles no simulador. Eu vou deixar esses 3 paquímetros para que vocês possam treinar aí o uso deles, tá certo? Qualquer dúvida, mais uma vez, reforço, deixe no comentário, tá bom? Beleza, então, uma vez que vocês viram aí como é que funciona essa questão da escala do paquímetro, né, e também como faz as medições, eu mostrei ali, né, mas reforçando aqui, você pode fazer medição interna, externa, profundidade e de altura ou ressalto, tá certo? São os 4 tipos de medida, por isso que ele é chamado de paquímetro quadridimensional, né, de instrumento quadridimensional. Alguns erros, né, muito comuns ao você manusear o paquímetro, certo? Quando você for fazer uma medida interna, né, sempre, nunca na verdade, né, coloque o bico do paquímetro para fazer a medição. Sempre use os encostos, tá certo? O único momento em que você vai usar o bico é se você estiver medindo alguma coisa que tenha alguma angulação, tá certo? Por exemplo, eu vou medir uma engrenagem, eu quero medir a parte aqui, ó, a parte interna dessa engrenagem. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, né, com o bico, porque é para ele pegar lá dentro da engrenagem. Ou estou medindo a parte interna de uma rosca de um parafuso. Aí eu preciso também utilizar esse bico, certo? Fora isso, sempre usa o encosto, certo? Quando estou fazendo medição de alguma medida externa também, né? Estou aqui, ó, com essa ferramenta aqui, né? Eu quero medir. Tomar cuidado para não estar medindo assim, ó, inclinado, certo? Sempre medir o mais reto possível, tá certo? E veja que eu uso o encosto e não estou medindo com a ponta. Isso aqui também é errado, certo? Quando eu for medir uma altura, né? Nunca medir, ó, totalmente errado se você medir assim, inclinado, tá certo? Vou botar aqui na frente fica melhor. Nunca medir assim inclinado, sempre o mais reto que você conseguir. Olha a diferença que dá quando eu tento medir assim inclinado, ó, sem precisão. Olha a diferença que dá aqui quando eu coloco o paquímetro, ó. Tá certo? Então, sempre evitar esse tipo de erro que causa, né, erros aí na sua medição.
tá bom? Esses são os erros comuns de posicionamento, mas também quando eu vou fazer a leitura do paquímetro, existe um erro chamado erro de paralaxe, né? Em que sempre que eu estou fazendo a medida, eu tenho que olhar ele de frente e nunca assim, ou assim de lado, ou assim para o outro lado, sempre o mais reto e de frente possível. Por quê? Porque ele vai dar medidas diferentes, né? Se você estiver olhando ele inclinado, tá certo? Então sempre olhar de frente, certo? Para evitar esse tipo de erro. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso daí que é um paquímetro. Existem diferentes tipos de paquímetro, né? Existem paquímetro de bico longo, ao invés desse. Esse que eu mostrei para vocês é o universal, tá certo? Mas aqui paquímetro para serviço pesado, certo? Ele é mais robusto. Paquímetro para bico longo para medida interna. Enfim, diversos tipos de paquímetros especiais, certo? Mas esse daqui é o paquímetro universal que a gente mais usa no dia a dia. Existe ele, inclusive, com relógio. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma animação dele com relógio. Aqui, ó. Tá vendo? Existem paquímetros assim, por exemplo, entendeu? Em que eles têm um relógio, né, que vai medindo aqui, por exemplo, em fração de polegada, certo? 1 polegada, vou variando, né? Ele vai girando. São tipos diferentes de paquímetro, né, que se utilizam em diferentes áreas. Mas o mais comum de todos é esse aqui, certo? É o que a gente usa em 90% dos casos, né? 80%, 90% dos casos, tá bom? Então, obrigado aí. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, tá certo? Treinem com os paquímetros simulados aí, que eu deixei nos links, tá certo? Qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigadão, até a próxima, valeu aí.